ele atrapalha muito, eventualmente, mas o que ele faz? O que preocupa o economista? E eu queria dizer para vocês que eu aprendi isto em 1973, quando eu fazia um pós-doutorado em Yale, com um professor de nome George Stigler, que era da Universidade de Chicago. Né? A propósito, descobri que o INSPER dá um prêmio para pesquisa econômica cujo nome é Prêmio George Stigler. Fiquei muito feliz, porque eu realmente não fui aluno dele, mas me marcou tanto o curto tempo que ele ficou em Yale, porque ele dizia que a economia é uma profissão determinada pela demanda. Isto é, nós tentamos responder às perguntas que a sociedade nos faz. Nós, economistas, não temos uma pauta própria. Nós respondemos a essas questões que nos são colocadas pela sociedade. Por exemplo, a pergunta que a sociedade nos faz hoje é como é que, depois de um período de um certo crescimento, nós entramos numa crise de tal proporção. Vocês certamente sabem, nós tivemos uma taxa negativa de crescimento do PIB no ano passado, vamos ter uma outra taxa negativa nesse ano, caracteriza uma recessão bastante resistente, bastante profunda, e uma coisa semelhante a essa só aconteceu na história brasileira em 1930 e 1931. Se vocês todos se lembrarem, né, da grande crise de 29, da depressão dos anos 30, né, há de se convir que nós estamos vivendo um momento realmente difícil. Né? E não é só que que o PIB está caindo. Né? Nós temos uma forte piora macroeconômica junto com essa situação, medida, antes de tudo, por duas coisas. Né? Uma pressão inflacionária bastante grande. No ano passado, a inflação ultrapassou os 2 dígitos, chegou a 12%, e uma enorme, gigantesca confusão nas contas públicas. Né? Não contente com isso, nós temos um grande desarranjo microeconômico, ou setorial, se vocês quiserem, né? Caracterizada por duas coisas. Pela situação da Petrobras, vou falar um minutinho mais sobre ela um pouco mais adiante, né, de total desarranjo, né, e pela situação da indústria. A indústria brasileira, que continua um setor importante, que tem importância em qualquer circunstância, pois na indústria, muito do progresso tecnológico das sociedades está ali expresso, e é a indústria que cria uma boa parte dos cargos, dos empregos e das possibilidades de boa qualidade do ponto de vista desemprego. A indústria hoje produz menos do que 2008. Nós não conseguimos retomar e está vivendo um momento difícil. Finalmente, nós temos também um desarranjo institucional enorme, né? Mais do que tudo expresso, e está no jornal de todos os dias, pelo processo de impeachment, que hoje de manhã está tendo um passo, nesse final desse processo, um passo importante lá no Senado, e pelo conjunto de estados falidos que não conseguem sequer pagar os seus salários. E esta, portanto, é a pergunta maior que nos fazem. Mas, voltando então à questão geral, a primeira pergunta que a sociedade sempre fez a nós, economistas, é: o que faz os países progredirem? O que faz crescer as regiões? Né? E é importante, metodologicamente, e eu queria deixar isso com vocês com muito cuidado, que não se responde a essa questão em lugar nenhum do mundo, e certamente não se responde no Brasil, né, sem olhar para trás. Isto é, sem conhecer a história. Porque as experiências da história
dos diversos países, ensino um bocado para entender por que eventualmente, a riqueza de um determinado país e como ela foi construída, né? Também não se responde a isso sem olhar para os lados, sem olhar para a geografia. Por quê? Porque nós vamos, e vocês irão aprender, que o desenvolvimento dos países tem sempre um quê local. Tem sempre, de forma importante, depende ou resulta de coisas que só acontecem naquele local. Exemplos. A agricultura tropical é muito diferente, é completamente diferente da agricultura de países que têm um inverno bastante rigoroso. Por exemplo, o petróleo não dá em qualquer lugar do mundo, ele dá em alguns lugares do mundo. E nos lugares onde ele existe, né, onde ele foi descoberto, ele tem todos eles sem exceção, ele tem, para o bem e para o mal, uma importância enorme para entender o tamanho da riqueza do determinado país. Ora, a geologia não é a mesma em lugar nenhum do mundo. Se ficar no mundo do petróleo, a geologia da Arábia Saudita facilita enormemente a prospecção e a retirada do petróleo a baixo custo, que é o que faz a riqueza da Arábia Saudita. A geologia do pré-sal brasileiro é totalmente diferente, né? Começar aqui uma no deserto e outra está no fundo do mar. Exige tecnologias diferentes e, portanto, se não conhecer aquela geologia especificamente, não se consegue, primeiro, saber que tem petróleo lá embaixo, e, segundo, tirar esse petróleo lá de baixo, que também é diferente do petróleo que um dos importantes países do mundo retira, o Canadá. É possível que alguns de vocês tenham tido, nos intercâmbios, a possibilidade de ir ao Canadá. Mas o petróleo retirado das areias encharcadas do produto lá do Canadá é importante e, naturalmente, isso é um processo, tem todas as condicionantes completamente diferentes, que também é diferente do petróleo retirado hoje nos Estados Unidos, especialmente ali no Texas, Nebraska, da rocha, o chamado shale oil, que vem junto com gás natural, shale gas. Cada uma dessas coisas mostram que a geografia, por ser diferente entre regiões, né, compõe dá um componente fundamental para entender por que os países crescem e qual é a base da sua riqueza. Volto a dizer, para o bem ou para o mal, porque eu tenho certeza que todos vocês já passaram por algum momento perante a expressão da maldição do petróleo. Países que são ricos em petróleo e que têm gigantescos problemas, e o exemplo de hoje é a Venezuela. A Venezuela tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo e está na situação em que está, passando fome em cima de um barril de ouro. Então, não necessariamente essas coisas vêm para o bem, mas a história e a geografia necessariamente fazem parte, não só da nossa formação, mas do nosso trabalho efetivo. O que significa, que essa é uma primeira lição que a gente tem que ter, é que o desenvolvimento ele ocorre nos diversos lugares com causas gerais e causas específicas, né? Causas gerais, mais mão de obra, mais capital, mas as causas específicas são igualmente importantes, e elas não são só econômicas, né? Eu falei agora do solo, temos que falar do clima, a demografia varia de país para país, a cultura varia de país para país, a religião varia de país para país, né? E essa combinação dessas duas coisas, é possível que vocês tenham passado por isso, mostram que lugares onde, como o Brasil, como a América Latina, né, a religião católica e a cultura ibérica foram determinantes, tiveram uma forma de se desenvolver totalmente diferente de países anglo-saxônicos, especialmente os Estados Unidos, onde
a religião diferente, a religião não católica e a cultura da busca de resultados resultou em algo completamente diferente. E também, a gente fala nisso no minuto, das instituições, né? Essa coisa que compõe, né, a história de crescimento dos países, até onde eles chegaram. E isso é daqueles casos, né, que a gente sempre tem à frente. Fácil de descrever, difícil de construir. Entender isso, onde estão as vantagens e as desvantagens, como isso se altera no tempo, né, como isso se altera ao longo da história, como isso se altera entre países, é um dos desafios maiores, eu diria mais interessantes que nós temos na profissão. Por quê? Porque o nosso papel, né, exatamente determinado pela demanda da sociedade, o que gera a riqueza, né, que gera o crescimento das nações, não vai nunca ser respondido se não tivermos a habilidade de extrair da história, da geografia, da economia, esses diversos elementos, entender o que é perene, entender o que é temporário, separar essas coisas, analisar o estágio atual, sugerir soluções e políticas e, eventualmente, contribuir para a superação, para o passo seguinte. Esse é o nosso maior trabalho. Ele nunca se esgota, porque, ao longo da vida, a situação dos países e do mundo vai se alterando e as perguntas vão ficando. Uma boa resposta num determinado momento não garante o momento seguinte. Eu acabei de mencionar a crise da indústria brasileira. Se nós formos para trás, nos anos 50, anos 60, a história da indústria brasileira é extremamente exitosa, uma das mais exitosas do mundo. A mesma indústria que foi espetacularmente bem durante períodos no passado está afundada numa crise aqui enorme e de grande. E a resposta a esta questão, né, começou a ser dada há muito tempo atrás. E vocês também, certamente, já pelo menos ouviram falar de um livro de 1776, né, do Adam Smith, cujo título significativamente é Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Isso aí foi, historicamente, o mais importante início dessa nossa reflexão, trabalho e concepção, que vai, ao longo do tempo, evoluindo, né? Mas o que, a partir do trabalho do Adam Smith e dos outros economistas clássicos, né, começa-se claramente a perceber, né, que esse processo de geração de riqueza mais acelerada, que é totalmente diferente da estagnação da Idade Média, da estagnação dos 1000 anos anteriores, né, do início da chamada Revolução Industrial, né, ele começa com a transferência, quase todos os lugares, sempre assim, de pessoas, famílias, da agricultura e de regiões de baixa produtividade para as cidades. Nas cidades, os mercados são maiores e, sendo os mercados maiores, é possível existir o que se chama de divisão do trabalho e de especialização. A divisão do trabalho e a especialização permite um aumento de produtividade, de riqueza e de renda. E esse é o início desse longo processo em todos os lugares. Mais do que isso, rapidamente, os primeiros economistas perceberam, né, claro, que se as regiões começam a comercializar, trocar bens entre si, né, isso permite um aumento adicional da especialização e um aumento adicional da produtividade, né? A frase clássica da histórica é a divisão do trabalho e, portanto, a produtividade é função do tamanho do mercado. Daí sai uma coisa que até hoje é válida, e nós estamos falando nisso fim do século XVIII, início do século XIX. Comércio livre é sempre melhor do que restrição de comércio. A história de crescimento dos diversos países bem-sucedidos tem, entre outras coisas, uma coisa comum: um período
em que, no mais das vezes, que tira períodos onde isso, tipo guerra, onde aí a regra econômica é outra, no mais das vezes, né, o comércio foi relativamente livre. Isso vale até hoje, hein? É uma história. Mas, rapidamente, também se percebeu que a elevação do volume de capital, especialmente quando expresso, né, na utilização de máquinas, permite, além da relocalização do trabalho, da especialização, da divisão, permite aumentar a produtividade e aumentar o volume de geração de riquezas. E isso foi percebido, inclusive, a isso se deu o nome da primeira revolução industrial, na medida em que inovações tecnológicas faziam com que os bens de capital cada vez mais trouxessem mais capacidade de levar a produtividade e de crescer a produção, né? Nós estamos hoje em pleno andamento da quarta revolução industrial. A primeira série de revolução industrial aconteceu nessa fase, fim do século XVIII, início do século XIX. Nós tivemos uma segunda revolução industrial no fim do século XIX, com a explosão da química, da grande produção. Fomos ter uma terceira no início do século XX, pegando aí as entreguerras, com a generalização da energia elétrica nos países, no sistema como um todo, e hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. E o Cláudio Haddad, no pouquinho tempo que tivemos juntos, me levou aqui embaixo para ver no seu laboratório técnico a área de usinagem, as impressoras em 3 dimensões, simplesmente mostrando, né, que o INSPER está entrando firme na quarta revolução industrial na sua escola de engenharia, o que me deixa muito feliz. Depois, mais recentemente, isso vem depois da Segunda Guerra, os economistas começaram a perceber que algo estava acontecendo, porque a produção tendia a crescer sempre mais do que a utilização de mão de obra e a incorporação de máquinas. Quando você fazia as contas desse acréscimo na utilização de fatores, a produção crescia mais. Dava o que se chamou de um resíduo, algo não explicado pelo número de horas e pelo número de máquinas. E esse resíduo, ninguém sabia exatamente o que atribuir, mas com o tempo e as pesquisas, ele foi genericamente atribuído a conhecimento. O resíduo passou a ser atribuído ao fato de que a expansão da educação aumentou demais as habilidades e o conhecimento das pessoas. Isso possibilitou um volume de treinamento muito maior para aqueles que vão trabalhar. E, mais do que isso, imbricado no meio do sistema de ensino, começa cada vez mais a perceber a importância da pesquisa, da experimentação, da inovação e da difusão disso no sistema econômico. E o salto aí passa a ser muito maior. Então, a partir desse período, coisas como a economia dos recursos humanos, ou do capital humano, como a economia da tecnologia, passou a ser alguma coisa onde nós, economistas, temos cada vez mais dedicações, né? Dedicar cada vez mais. Vocês aqui no INSPER provavelmente serão alunos do Naércio Menezes, um craque na área de educação, né, aí a percepção de como isso cada vez é mais decisivo. E ela cresceu a tal ponto que esta revolução tecnológica que nós estamos vivendo, essa quarta que eu acabei de mencionar, ela pode ser descrita, entre outras coisas, como fundamentalmente uma revolução de software. Ela é uma revolução de conhecimento, e não, como no passado, uma revolução de hardware, de melhora do equipamento. É claro que existe melhora do equipamento, né? A indústria, chamada indústria 4.0, é um exemplo de como você vai digitalizando o setor e vai misturar na operação
a operação dos equipamentos interligados e interligados por software, por conhecimento. Isto é a coisa cada vez mais importante e a maior diferenciação da capacidade de crescer dos países começa a estar ligados a isso. 3 exemplos simples. Um exemplo que ficou famoso na literatura, um engenheiro fez isso acho que uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, né? Ele pegou um iPhone, pegou o preço de venda nos Estados Unidos, onde o imposto é baixo, então o imposto não é tão importante quanto seria no Brasil, né? E ele quebrou, desde o seu início até a loja do iPhone, até a loja da Apple, né? Como é que era a cadeia de valor nisso. E a sua conclusão, que marcou extraordinariamente, é que a manufatura feita na China, inicialmente da Coreia, da Taiwan, mas depois mais na China, dava 12% e só 12% do valor do iPhone. Todo o resto era, de alguma forma, associado ao conhecimento. As patentes, o marketing, os apps, para falar a linguagem de vocês, eu não sou do tempo de apps, né, os aplicativos, né? Tudo isso aqui gera na cadeia de valor, não só para a Apple, mas para todos os que colaboram com isso, porque, dependendo da linguagem, você tem uma plataforma aberta e a inovação hoje é sempre feita em plataformas abertas para chamar a colaboração de todo mundo, davam simplesmente 88% do valor. Não tem muito exemplo mais do que isso. Segundo exemplo, das 10 empresas mais valiosas do mundo, 7 são empresas de tecnologia da informação e de comunicações, as TICs, né? Se eu fizesse essa lista nos anos 50, nos anos 60, quem que estaria lá? Petróleo, automóvel, aço e bancos. E hoje, realmente, o que comanda essa mudança está ligado a esta coisa de cadeia de conhecimento. Eu não, que é uma coisa fundamental. O terceiro exemplo está à vista de todo mundo, chama Uber, ou economia do compartilhamento. Meus amigos, isso aí, né, é um aplicativo que está produzindo uma revolução na locomoção e que vai ajudar a redefinir toda essa parte de locomoção e afetar decisivamente a cadeia automotiva, né? Essa revolução do compartilhamento, né, entrou aqui de forma extraordinária, apesar da resistência dos taxistas, enfim, dos reguladores, etc., e mudou, assim como essa Olimpíada que está ocorrendo no Rio não poderia ser entendida sem a expansão, a entrada e a expansão do Airbnb, que é o que permitiu, pela primeira vez, né, no Brasil, em larga escala, você compartilhar, né, alguém alugar um pedaço do apartamento, 1 quarto, 2 quartos, para alguém que ele nunca viu na vida, que vem aqui ver Então, o terceiro grande salto tem a ver com essa ideia do conhecimento lato sensu. E, mais recentemente, o quarto grande pilar desse entendimento do que faz riqueza das nações está associado à ideia das instituições. Pesquisa que se iniciou há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, com Fogel, e hoje está muito expressa por 2 acadêmicos, o Acemoglu e o Robinson, começou a associar a ideia de que o que faz realmente diferenciar o crescimento do país são as suas instituições. E, em particular, chamando a atenção que na formação mesmo dos países tem diferenças muito grandes na natureza das instituições. E, genericamente, eles chamam a atenção para instituições democráticas e inclusivas, né, para contrapor com a ideia
de decisões, ou de instituições, perdão, não democráticas e que excluem muita gente. Por que isto é relevante? Porque as instituições que vão se formando, se fortalecendo de uma forma profunda e que, portanto, atravessam guerras, crises, e as instituições estão ali daquela forma, se forem conformadas para serem abertas ao público em geral, a trabalharem com regras que são seguidas para todos, a serem democráticas nesse sentido, sugere incentivos à invenção, à inovação, à busca de coisas, de jeitos novos de fazer as coisas, e isso traz, como nós já olhamos atrás, um crescimento bastante grande e bastante sólido. Alternativamente, né, se uma certa região é formada por instituições que são excludentes, só os amigos do rei têm acesso aos ativos, às decisões, só eles capturam os resultados, e isso gera instituições não democráticas, ainda que possam ser democráticas na aparência, elas são capturadas por interesses específicos, de tal sorte que não tem geração permanente de riqueza que se espalha para o país. Essas duas coisas estão muito associadas à história de cada país. O exemplo mais estudado e mais bem-sucedido, mais uma vez, é o dos Estados Unidos, mas não é o único, né? Por quê? Porque desde lá de trás, vocês já leram isso, mas, né, a ideia, né, de que as instituições têm que valer para todos, né? A democracia se estabelece exatamente por isso, pela importância de poucas regras que valem para todos. Por isso que a Constituição americana é dessa finura. Países como nós, que têm constituições deste tamanho, normalmente têm instituições que são excludentes, não democráticas. E aí volta um pouco a ideia de que eu mencionei há pouco, da importância da cultura, da importância da história, da forma de você olhar essas circunstâncias. Então, duas observações só, né, que poderiam ser feitas. Isso vocês podem olhar naquele TED Talks, naquele site onde tem aquele conjunto enorme que vale a pena ser um frequentador assíduo disso, do professor James Robinson, que ele menciona, por exemplo, que em 1790, acho que eu estou com uma coisa certa, né, foi criado o Departamento de Patentes dos Estados Unidos. E o que é o Departamento de Patentes? Ele é uma instituição que garante que o inventor vai ficar com os resultados da invenção, né? Que ele não é feito é isso que pode, um sistema de patentes bem feito. No Brasil, né, para registrar uma patente completamente, você às vezes leva 10, 12 anos, gasta uma fortuna e não consegue fazer. Então, muita gente tem a sua patente que não consegue, consegue fazer. Então, e essa natureza das instituições faz uma diferença enorme. É só pensar no Brasil. A nossa história é uma história que se inicia, né, com privilégios, né? E privilégios esses na divisão da terra, nas profissões, nas coisas, nos benefícios da coroa. E nós temos uma longa história de instituições não democráticas, no sentido de serem regras que funcionam para todos, né? Ao contrário, né, nós temos aqui uma tradição, né, de que, é uma frase antiga, que é aos amigos tudo, aos inimigos nada e aos outros a lei. E não é uma frase de efeito só, ela realmente representa alguma coisa, né? Incidentalmente, um parênteses, é possível que a transição dolorida pela qual nós estamos passando hoje acabe significando uma melhora na governança e uma melhora na democracia, não democracia no sentido de ter eleições, porque a Venezuela tem eleições, Cuba tem eleições, isso não faz a menor diferença. Já se aprendeu que eleição sozinha não garante nada, né? Mas que a gente possa ter a chance, eu acho que nós teremos a chance de ter instituições mais democráticas, pelo menos pela primeira vez na história do Brasil,
né? Um pedaço do crème de la crème da elite está com um grave problema, e alguns realmente estão convivendo no Curitiba Palace, que, como vocês sabem, é um hotel de grande atração, mas não recomendável para pessoas de fino trato, né? Qual é o entendimento disso que eu queria dizer? A conclusão que eu queria tirar aqui é que, importantíssimo, que eu gostaria de passar para você, talvez a mais importante que eu queria dizer a vocês. O processo de desenvolvimento é um processo de contínua tensão, de contínua superação de problemas, mas onde a resolução de um problema abre mais dois como consequência. Portanto, é um processo de construção, mas é um processo tenso, é um processo que exige energia e que nunca tem fim. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Tenho vergonha de falar a data, mas pode acreditar que eu entrei em 1961, me formei em 1965, né, e fui aluno de um jovem, Antônio Delfim Neto, que marcou a nossa profissão nesse período. E a primeira coisa que eu fiquei, era menino como vocês, é desta frase dele. O desenvolvimento econômico é um processo contínuo de tensões. E é isso mesmo, né? Veja o que eu falei do conhecimento, né? A percepção de que o conhecimento, que a educação é uma coisa que diferencia tudo, mais organizado, e do ponto de vista do economista, vem no final dos anos 50. No Brasil é muito mais recente, mas aqui também chegou. E essa percepção da importância da educação leva à sua universalização, né? Quando você universaliza, né, por exemplo, a educação primária, que é o que aconteceu recentemente no Brasil, imediatamente você abre o problema seguinte. Ok, está universalizada, mas qual é a qualidade dessa educação? Por que tem lugares, tá, ainda que sejam lugares pobres, lá em Sobral, né, que consegue ganhar a Olimpíada da Matemática, em lugares pobres e outros lugares não, porque aí entra uma segunda coisa. Você resolveu a quantidade, a universalização, entra a questão da qualidade. E se isso é verdade na educação primária, vai subindo para a educação secundária e vai subindo para a faculdade, né? E mesmo quando você aumenta a qualidade, os debates vão continuar. Por exemplo, na educação primária, educação secundária, o que vale mais, né? A dureza e a disciplina do sistema educacional coreano ou o estímulo à criatividade, muito do que acontece na Califórnia, né? Só para mostrar que não tem resposta simples, né, e que isso nunca tem fim. Isso também tem uma implicação positiva. Os economistas sempre terão emprego, né? Sempre teremos questões novas em cima disso. Ora, essa é a primeira questão. A segunda questão, que decorre na primeira, que vai definir muito o nosso trabalho aqui no Brasil, tudo bem, temos uma noção do que faz crescer, mas por que alguns países vão para frente e outros não? É só olhar em torno, olhar a geografia, não precisa nem olhar a história. Alguns países foram muito bem, outros não. Deixa eu dar um exemplo nosso. Em 1975, a renda per capita da Coreia do Sul e a do Brasil eram aproximadamente as mesmas. E mais ou menos, só para botar uma espécie de moeda comum, 18% a 19% da renda americana, renda per capita americana. Na realidade, a renda do Brasil era um pouquinho maior que a coreana. Hoje, nós continuamos com a renda per capita 20% dos Estados Unidos. Ela melhorou, porque lá também melhorou. Mas a Coreia é um país desenvolvido a qualquer critério. Por quê? Porque eles foram e nós ficamos. Essa não é uma pergunta fácil de responder, pode parecer. Eu vou dizer a vocês um pouco da política econômica e industrial dos últimos 10 anos foi montada achando que nós iríamos copiar a Coreia, através dos chamados campeões nacionais e outras coisas. E, na verdade, terminamos no desastre do tamanho que terminou ainda. Então, não é simples de fazer isso, né? Segundo, é uma coisa muito simples. Esse professor James Robinson tem no TED
uma aula que ele começa com uma coisa tão simples quanto matadora. Ele pegou uma fotografia de satélite, noturna, de satélite, e em cima da Península Coreana, né? A península à noite. E aí tem o seguinte, a parte do norte, Coreia do Norte, é tudo escuro. Tem um ponto claro, não muito brilhante, mas claro, que brincando ele diz, deve ser o palácio do presidente, que é neto na dinastia, uma ditadura muito brava, deve ser do neto. E de um pedaço do meio para baixo é absolutamente feérico, é uma iluminação absolutamente feérica, né? E aí ele diz, olha, eles estão na mesma região, têm a mesma história, são as mesmas pessoas, como é possível construir um diferencial tão grande desse tamanho? E a Coreia do Norte é um país militarizado, nuclear, portanto perigoso, mas onde o grosso da população está naquele limite da fome. Evidentemente, se a população está no limite da fome, não tem como ir para diante. Você não consegue nem trabalhar adequadamente. E ali embaixo é aquela festa e aquela potência, né, que aqui a gente conhece, né, pelos carros, pelos computadores e assim sucessivamente, né? Então, parte da nossa pergunta é por que a Coreia foi para frente e nós não fomos? Mas tem uma terceira pergunta que aparece, né? É possível que um país vá bem por um bocado de tempo e, de repente, para? E hoje nós temos a resposta sim, e esse país é o Japão. No final dos anos 70, o Japão estava completando 3 décadas de um crescimento super acelerado, chamou-se de milagre japonês, né? Um dos milagres do pós-guerra. Teve o japonês, o alemão. Naquela época, era tão, assim, tão avassalador, né, a expansão dos japoneses, as suas grandes empresas industriais, né, davam lições, né, o método Toyota de como produzir com pouco ou com mínimo, como ser muito mais eficiente, estava ganhando o mundo, ele existe até hoje, né, por conta disso. E aí, né, no início dos anos 80, muita gente, e gente boa, não foi, simplesmente fazia a seguinte pergunta, quando é que o Japão vai ficar mais rico do mundo? Por quê? Porque projetava uma tendência muito acelerada, né, e os Estados Unidos, que eram o maior, cresciam muito menos. Na realidade, no começo dos anos 80, estava em recessão, estava numa crise, né? E aí muita gente dizia, não, leva X anos para ultrapassar o outro. Na verdade, algo aconteceu ao longo dos anos 80, que em 90 o Japão parou de crescer, o que ocorre até hoje, a projeção de crescimento do Japão para esse ano aqui é de 0,5%, e ninguém sabe exatamente por quê. Sabe que ele parou, junto com a parada veio um fenômeno que a gente só conhecia de livro, eu só conhecia de livros, todo mundo, que é a deflação. A deflação é uma coisa que leva à estagnação, porque se os preços vão cair, ninguém compra hoje, deixa para comprar amanhã, porque vai ser mais barato, mas se ninguém compra, ninguém vende, se ninguém vende, ninguém investe, se ninguém investe, o país não cresce. E essa lama não consegue sair, mesmo com expansão de gasto público, expansão de crédito e tudo mais, né, que é o que está aí até hoje. E a pergunta é, por quê? É curioso que nessa época, final dos anos 70, início dos anos 80, muita gente, inclusive aqui no Brasil, achava que nós teríamos que aprender japonês. Ele vai ser o mais importante do mundo. Você tem que aprender a língua do mais importante do mundo. E, na realidade, o que aconteceu é que os japoneses aprenderam inglês. Hoje eles até falam direitinho inglês, com muita dificuldade há algum período atrás, né? Essa história do Japão tem 2 observações a mais a fazer. Ele tem um fenômeno, ele é pioneiro num fenômeno da demografia. E a demografia econômica, cada vez mais, é algo que interessa a gente, que interessa aos economistas, né? Que é a população começou a cair. Não é parar de crescer, é voltar para trás. E como os japoneses não aceitam migrantes, nem que venham do Brasil e tenham ascendência japonesa, a população está caindo e envelhecendo. Isso é um fenômeno que nunca tinha acontecido antes no mundo moderno, né? Que faz a demografia ser bastante importante, né? E claro que parte da estagnação tem a ver com isso.
Mas tem uma observação a fazer. Os japoneses estagnaram, estão ficando velhos, estão contraindo depois de ficarem ricos. Parar de crescer depois que o país e as pessoas têm um padrão de vida elevado, garantido, porque são ricos e eles continuam ricos, é uma coisa que coloca coisas novas, diferentes, mas é muito melhor se fosse o contrário. E essa pergunta vem do grande vizinho. A China também está crescendo há 3 décadas sem parar, né? Crescimento espetacular, fantástico. Também você tem contas de quando que a China vai ser a maior. Eu esqueci de dizer, né? Quando se achava que os Estados Unidos, o Japão ia passar a China, o PIB japonês era de 5 trilhões de dólares, o dos Estados Unidos era de cerca de 9. Então, você colocava papel aceita tudo, né? Você colocava isso. E hoje, o PIB japonês é de 5, porque eles pararam, e o dos Estados Unidos foi para 18. Né? Então, também que mostra uma outra pequena lição. Cuidado com as projeções de tendência. Elas dão uma informação, mas não há informação. Né? Muita gente boa, né, quebrou a cara porque acreditou em uma tendência que não se materializou. Mas o risco de não crescer aí aparece no vizinho grande, na China. A China cresce há 3 décadas, mas começou a desacelerar. E a pergunta é, vai acontecer com a China a mesma coisa que o Japão? Obviamente, ninguém sabe. Evidentemente, os chineses acham que não, né? Mas ninguém sabe, é a verdade. Para nós, seria um desastre se a China, de repente, parasse de crescer, porque eles são muito importantes no comércio para nós. Mas é pior no caso da China, porque os chineses fizeram uma coisa também que nunca antes foi feita e se mostrou uma loucura arrematada, uma coisa maoísta, que é de obrigar mesmo, né, sob pena de penas muito graves, que as famílias tivessem apenas um filho. E como a tradição chinesa oriental do filho homem perdão, é muito forte, aconteceu em larga escala o aborto de nascimentos de meninas, o que leva hoje a um desequilíbrio entre homens e mulheres em certas regiões, que é um espanto. Mas o fato de ter com esse filho, o único filho, fez com que abruptamente a população jovem começasse a cair. E o que significa a mesma coisa de dizer que abruptamente a população chinesa está envelhecendo, até porque eles estão comendo melhor, eles têm um padrão de vida maior, né? Só que tem tanta gente lá que a renda per capita é pequena. A pergunta segunda que vem é, será que os chineses vão ficar velhos ainda pobres, antes de ficarem ricos? Se isto for verdade, né, a possibilidade de uma implosão social e política é gigantesca, e é isso que apavora a liderança chinesa. E a última pergunta nessa direção, e o risco disso se repetir com o Brasil? Nós estamos crescendo pouco, nós estamos crescendo muito pouco, nós não somos um país rico, país de renda média, mas não somos um país rico. Esta crise seguramente vai dar um trabalho danado para a gente voltar a crescer. Vamos crescer muito pouco, porque a reconstrução de tantas áreas tem que ser feita. Será que o Brasil vai ficar velho antes de ficar rico? Esta é uma pergunta crucial que vamos tentar fazer. E a última dessas questões feitas a nós é... nós sabemos como cresce, temos que descobrir porque uns crescem mais do que os outros, é possível parar e ter problemas, mas é possível voltar para trás? E, infelizmente, a resposta é. Assim como na vida pessoal, na vida das empresas, países que acumularam riqueza podem perdê-la. E nós temos aqui no vizinho 2 exemplos, a Argentina e a Venezuela. A Argentina, vocês provavelmente leram sobre isso, na década de 20, Buenos Aires era a quinta maior e melhor cidade do mundo. Eles estavam beirando a renda de país desenvolvido e, a partir dos anos 50, entraram num longo processo de estagnação.
a renda per capita lá é maior do que aqui, eles são melhores do que aqui, mas eles claramente estão voltando para trás. As razões para isso dão margem a inúmeras discussões, não terminaram. E da Venezuela é pior ainda, né? Nunca foi tão sofisticado quanto a Argentina, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Importar, é verdade que importava de Miami até alface, via avião, nunca produziu grande coisa, né? Mas aí apareceu um fenômeno, o Mr. Chaves, né, que fez com que hoje a população venezuelana esteja caminhando para o limiar da fome. E vocês estão vendo isso todos os dias. Então, é sim possível voltar para trás, é possível perder a riqueza, e isso faz, né, a conclusão que eu acho também fundamental. Ninguém está condenado a crescer. Houve numa época, a época dos militares, do Brasil Grande, muita dessa ideia, nós estamos em marcha batida para o crescimento. Besteira. Descobrimos isso com duras penas. Ninguém está condenado a crescer, né? Não é inexorável o crescimento ou a melhora dos países. E isto, né, me leva a essa última observação, né? O crescimento econômico, o sucesso econômico é uma longa construção. Longa. Não se faz de uma hora para outra, se faz. Não, é por isso que os salvadores da pátria não duram mais que 2 ou 3 anos e acabam levando a um desastre, né? O sucesso nisso depende de trabalho duro, de muita técnica, mas também de muita arte. A arte de combinar esses diversos elementos, né, de perceber o que é importante, do que não é importante, do que é permanente, daquilo que é apenas temporário, e ancorar a estratégia, as induções ao crescimento, tanto quanto possível, aquilo que é permanente. Esse, de certa forma, é o nosso maior trabalho. Não fazemos sozinhos, evidentemente, erramos uma porção de vezes, né? Mas é disso que se trata. Aqui no Brasil, se eu olhar em torno, eu tenho, hoje, eu seria capaz de trazer para vocês, nós não temos tempo, né? Um palestrante tem aí o seu sucesso relativo na inversa correlação com a fome dos que estão aqui sentados. Está chegando o meio-dia, né? Eu acredito que não vou me alongar, não vou passar do meio-dia, mas eu quero só mencionar 3 coisas que ocorrem hoje no Brasil para mostrar como esse negócio é complicado. Primeiro, o maior caso de sucesso de crescimento no Brasil, nesse período recente, é o agronegócio. O mais competitivo do mundo, sem subsídios, né? E ele é um sucesso porque, para tornar curta uma história longa, desde 1990, nós estamos muito abertos ao exterior, competitivos, não tem proteção, não tem, você tem que ser bom para vender no exterior, de um lado. E, de outro pilar, é o desenvolvimento tecnológico, que começou lá atrás, nos anos 30, etc., mas tem um marco, que é a fundação da Embrapa, em 1975, que vale até hoje. Não foi só ela que fez toda a inovação, mas a aplicação permanente da ciência e do desenvolvimento tecnológico e a aceitação disso por parte dos agentes, dos agricultores, que desenvolveu uma característica que é única no Brasil. É o único setor do Brasil onde o aumento de produtividade define o modelo de negócio. E para aumentar continuamente a produtividade, eu preciso de melhores técnicas, eu preciso de melhores sementes, eu preciso dos fornecedores, eu preciso da cadeia como um todo. É o único setor onde isso acontece. Vou dar um exemplo. Eu cuidei durante 20 anos, em paralelo, uma fazenda no Paraná, né, e minha tese de doutorado, em 1973, dizia que o Brasil podia exportar 300 milhões, entre outras coisas, 300 milhões de dólares de soja, que na ocasião ninguém conhecia. Comida japonesa não era tão popular quanto é hoje, era só os japoneses que sabiam que era o tofu e coisas desse tipo, né? E isso estava começando no Brasil. Naquela ocasião, uma propriedade boa era de 20 sacos por hectare. Hoje, a média, se não tiver clima ruim, esse ano está ruim porque o clima atrapalhou um pouco, dá 55 sacas por hectare, maior que dos Estados Unidos.
Os agricultores que estão na fronteira colhem 70%. E já está disponível na prateleira a próxima objetivo são 100 sacos por hectare. Preciso dizer que quando sobe essa produtividade, isso paga o buraco na estrada, paga o porto vagabundo e torna extraordinariamente competitivo. Só para dar um exemplo recente, se eu pegar 2013, 14, 15, que já aconteceu, 16, o que nós projetamos na MB, 17 projetamos na MB, o PIB não agrícola, né, terá caído 4%, e olha, nós estamos projetando 2% de crescimento no ano que vem. Né? Mesmo com uma certa recuperação, nesse conjunto, nesse período, o PIB não agrícola terá caído algo como 3%, e o PIB agrícola subiu 18%. Não precisaria de demonstração mais cabal de algo que deu muito certo. E deu muito certo exatamente por essa adequada combinação de instituições, incentivos, mais comércio, conhecimento, né? Trabalhar em cadeia, todas essas coisas modernas você vê nisso. O oposto disso nós temos na indústria. Né? A indústria viveu a maior parte do tempo naquelas instituições, tipo instituições não democráticas. Os seus líderes iam a Brasília, né, para arrancar algum favor governamental. Isso, esses últimos anos não foi diferente do que sempre foi no passado. Né? E com isso vale muito mais a pena, né, você extrair o que a gente chama de rendas, de rents, de proteção, de dinheiro governamental. É isso que fizeram esses campeões nacionais, e todos quase quebraram depois por conta disso, e isso leva à estagnação. Leva ao acionista rico, à empresa pobre e à estagnação do país como um todo. Né? Exatamente o oposto, agricultura e indústria. E deixe-me mencionar um caso intermediário, que é a Petrobras, que é o petróleo. Né? É interessante, ao mesmo tempo, dá vontade de chorar pelo que podia ter acontecido. Né? O pré-sal é um sucesso espetacular. Por quê? Né? A Petrobras, e aí é a Petrobras mesmo, junto com os prestadores de serviço, primeiro, desenvolveu tecnologias e formas de fazer sondagens e descobrir, isso não tem 20 anos, que havia petróleo no chamado pré-sal. Lá embaixo, no fundo do mar, 2.000 metros de camada de água, às vezes um pouco mais, e depois mais 5 quilômetros lá para baixo. Né? No meio de uma massa, que esse pré-sal é um solo gelatinoso, caracterizado pelo sal, e que tinha petróleo lá embaixo. Desenvolveu, junto com fornecedores, a forma de buscar isso lá embaixo. Desenvolveu a forma de pegar lá embaixo com uma certa segurança. Pode ser coincidência, eu acho que não é. Nós nunca tivemos um acidente no pré-sal. Nenhum tipo de vazamento relevante. E mais do que isso, a hora que furaram os poços do pré-sal, o que está saindo é uma notícia extraordinária. Os poços do pré-sal estão produzindo mais de 20 mil barris por dia. Isto é a produção dos bons poços na Arábia Saudita, que é o melhor produtor do mundo de petróleo. E são coisas de longa duração. Óbvio, e no Brasil, os grandes poços do Campo de Marlim, que foram os primeiros aqui, produziam 5 mil, 4 mil, 3 mil. Evidente que se produz 20 e não 5, eu preciso de um poço produzindo, substituir 4 do outro tipo de campo. Né? É mais caro para os lá embaixo, mas como é um só e não 4, você ainda economiza no dispêndio de capital, no que a gente chama de CAPEX, em cima disso. Bruta sucesso, enorme sucesso. No entanto, né, como vocês sabem, acompanhando aí o Petrolão, né, o governo de plantão, né, assaltou a Petrobras de uma forma extraordinária, de tal sorte que a Petrobras, e fez projetos megalômanos que não funcionam. Aqui a Comperj, no Rio de Janeiro, né, eu conheço esse projeto desde que ele nasceu, desse tamaninho, para ser um projeto petroquímico, custaria 500 milhões de dólares. Já se enterrou lá muitos anos, 14 bilhões de dólares, faltam mais 5 e ele não produz nada. Né? E a Petrobras já fez o write-off, já sabe que não vai tirar um tostão desse ativo, nem sabe se vai terminar ou não vai terminar aquilo lá. E endividou de tal jeito que a Petrobras hoje, que deve mais de 100 bilhões de dólares,
é a maior devedora do mundo. Mais uma vez, o mundo se curva ante o Brasil. Ninguém deve tanto como empresa como a Petrobras. E está quebrado. Vamos torcer para que o nosso amigo Pedro Parente, acho que vai conseguir fazer um belo trabalho, mas ela só sai disso muito menor. Tá? Muito menor do que antes. Não tem exemplo melhor, quando eu olho essas três coisas, de que crescimento é uma construção. Não é para salvador da pátria, não é para cara mais esperto que os outros. Aliás, os espertos perderam, que todos os espertos, né, que aproveitaram para arrancar benefícios para si, já se foram, né, já quebraram, desde o Hayek, que foi o primeiro a fazer isso, passando aí pelas empreiteiras e outras coisas mais. Então, isto é o que se demanda do economista. Né? E é nesse mundo que eu julgo cada vez mais fascinante e que eu gosto, mesmo depois de 50 anos de formado, que vocês estão entrando. E entrando numa escola maravilhosa. Maravilhosa. Nunca fui professor aqui, eu fui professor 35 anos na USP, não existia o ISPER quando eu era professor da USP, e não tenho, apesar do meu uspismo de carteirinha, né, não tenho como deixar de dizer que é uma escola maravilhosa. E eu espero que na vida acadêmica vocês descubram também as belezas e dificuldades de ser economista. E por isso eu desejo para vocês só uma coisa, a sua vida acadêmica e posterior, o melhor para todos. Obrigado. Tchau. Bom almoço para todo mundo. Obrigada.